Olá, começando mais um episódio do Planeta Bola PE. É o episódio de número 30. E para fazer o episódio de número 30, nada mais especial do que um convidado para lá de especial. Sandro Barbosa Carneiro da Cunha. Ele mesmo, Sandro, para os amigos, Cocão. Por sinal, a gente vai falar dessa amizade que ele tem com o Chiquinho, com o Ricardo Rocha Filho e com vários ex-jogadores de futebol. Sandro, um prazer ter conosco aqui, Sandro. Tudo bem com você? Tudo bem, Júnior, prazer é meu estar participando aí pela primeira vez do programa de vocês aí, sucesso. Com essas férias aí não tem como não ter sucesso, né? Tudo em paz. Valeu, Sandro, você é um cara especial, você é um prazer e uma Obrigado. honra pra gente, né, Chiquinho? Receber o Sandro conosco aqui, Chiquinho. Tudo bem? Fala, Júnior, fala, amigos do planeta. Pô, receber Sandro, cara, é motivo de muita alegria, satisfação. A gente já tinha combinado, mas ele estava aí resolvendo as obras dele aí que ele sempre faz. E para mim é motivo de muito orgulho. Sandro, assim como o Ricardo Rocha Paz, são meus espelhos no futebol, né? E eu consegui extrair só coisas boas na vida através desses caras. Eu tive a sorte de ter um conselheiro que me dava carona no fusquinha dele. Você imagina, o cara era capitão do Sport na época, em 94, mas o carrinho dele era um Fusca, e ele falava para mim: Ureia, eu estou investindo no meu primeiro apartamento, na casa da minha mãe. Esse cara é exemplo de vida, é exemplo de ser humano, e para a gente é uma satisfação muito grande ter Cocão aqui com a gente. Obrigado, Cocos. Valeu, Ureia, eu que agradeço aí. São muitas histórias, né, Ureia, de Fusca, né? Ó, muito. Aí muito quando ele aí quebrava no meio da gaminhão. Deixa eu rapidinho antes de Ricardo Rocha entrar. Tem um filme que diz assim, ó: se meu Fusca falasse, né? Então, esse vai falar uma coisa aqui agora engraçada. Peraí, Ricardinho, fica aí que é juvenil ainda, espera um pouquinho. Tô brincando, Ricardo, tô brincando. Rapaz, são muitas histórias desse Fusca, né? Uma engraçada foi que eu vinha, Ureia, sair daquele apartamento ali na Jardim Atlântico, onde eu morava, onde a gente ficava lá, e aí eu chegando no Butrins, aí quem tava na parada de táxi, esperando o táxi? Givanildo Oliveira. Eu falei: meu Deus, eu tô indo pro esporte. Para ou Ele tá indo pra lá. Eu digo: rapaz, eu não vou parar não. Nesse calor, esse marreco, ele não vai aguentar chegar lá. Eu não parei, cara. Que isso? Eu digo: rapaz, vou parar não. Comigo, eu chego de táxi mesmo, no Fusca, sem a professor do... Não sei se ele ia ser a resenha. Ele aqui sentado, como é que ele ia resenhar? Um cheiro de gasolina dentro do carro terrível. Como é que ele ia ter resenha? Como um calor arretado, rapaz. Tá maluco. E a outra desse Fusca foi... no Butrins também, quando eu botei o pé no acelerador, torou o cabo do acelerador. Eu digo: e agora, meu Deus? Aí eu fui lá, aquela velha manha de cabeleira, meu pai que sempre teve Fusca, eu fui lá no motor que era atrás, levantei, peguei a própria chave do carro e acelerei o bicho no último topo, só passava a marcha e ele... até chegar no cara para trocar o cabo de aço. Eu tenho algumas histórias dessas. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você, Ricardo? Um prazer ter o Sandro, um cara que jogou na sua posição. Serve de espelho para quem for jogador de futebol, né, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, Júnior, Chiquinho, Coques, com certeza, né? Era espelho para mim. Eu consegui ainda aprender muito com o Sandro no esporte. Muitas vezes que eu subia dos juniores para o profissional, eu já conheci ele já de épocas passadas, né? De amizade do meu pai, junto com o Chiquinho e tudo mais, e ele sempre me passava uma experiência muito grande. É uma honra estar ao lado desse cara. Esse cara é um fenômeno, um fenômeno. E a gente deixa muita coisa dele, viu? Hoje. Olha, pra tu ver, né, Ricardo? São histórias, né? Você sabe que o meu espelho como zagueiro foi Ricardo Rocha, né? Eu sempre falo para todas as minhas lives, na minha live que eu passei no Botafogo, quem foi sua referência de jogador que era seu ídolo, que você é fã? Eu sempre falei: Ricardo Rocha. Esse aí eu me espelhei, que ele gostava de dar um carrinho, eu até chorava também, aprendi muito com ele. Boa. Referência. Ô, Sandro, por que o Ricardo era seu espelho? O que ele tinha de características que você admirava? O não querer perder, né? Não se entregar nunca. Até o Ricardo era sinônimo de raça, né? Por onde jogou. E eu acompanho o Ricardo quando ele era lateral do Santa Cruz, na década de 80. Com o seu tricolor, nunca neguei isso para ninguém. E muitas vezes jogava Ricardo Rocha, Edson Furquim, Gomes e Almeida, né? Isso mesmo. Às vezes Marco Antônio. Aí o meio de campo era Zé do Carmo, Menage e Ângela. Na frente, Gabriel Doido, Django, Peu ou Bebeto. Isso então, mesmo. assim, eu acompanhei esse time muito de perto. E dali eu comecei a me tornar um grande fã de Ricardo Rocha, e foi um espelho para mim.
Eu falo para todo mundo, o Ricardo foi meu grande espelho como zagueiro. Pela altura dele, nunca foi um zagueiro alto, tinha um bom tempo de bola, mas chegava a madeira quando tinha que chegar e sabia sair jogando. Ricardo Rocha não dava chutão. E eu dizia para as pessoas, rapaz, quando eu dou um chutão, meu pé dói. Eu não gosto de dar chutão também. E eu aprendi muito isso com o Ricardo Rocha, pode ter certeza. Rapaz, o Sandro que tinha um estilo, um dos zagueiros mais conscientes que eu vi jogar o Sandro, porque ele sabia a hora de bater, ele sabia a hora de marcar, ele sabia a hora de levantar o grupo, de correr, de fazer o time jogar. Era praticamente um treinador dentro de campo, né, Chiquinho? O Sandro? O micro, Chico. Verdade, Júnior. O Sandro tinha... Agora. Verdade, Júnior. Agora, o Sandro tinha essa característica, além de ser um zagueiro muito técnico, ele tinha essa particularidade, né? Batia na bola como poucos. Ele tinha um poder também de liderança muito forte. Para você ver, ele com 22 anos já era o capitão da nossa equipe, onde tinha Zinho, tinha Taíde, era um cara que desde cedo já mostrou essa liderança e uma liderança positiva, por isso que ele conseguiu ser capitão nas grandes equipes que ele passou, né? Por ser um cara muito coerente, um cara muito íntegro, e ele passava uma confiança muito grande para o grupo, sempre com muito conselho, sempre pautado no respeito, e tecnicamente a carreira dele por si só fala da qualidade que esse jogador tinha, né? No início a gente tinha grandes zagueiros no esporte, você tinha aí Lima, você tinha Gilton, tinha, Chico Montealegre, Adriano. Cara, só zagueiro de alto nível. Depois veio o Erlon. Cara, só zagueiro top, né? Que teve uma carreira brilhante na sequência. E Santos sempre se destacou, muito por sua capacidade técnica. Que ele era muito técnico, né? Às vezes dava até medo e gostava de dar uma batida na bola de 500 jardas. Né? Uma fatiada. Só na cara dela, né? Só... Dava pra Givaldo, vai, Jerico, vai! Aí saía pulando assim. A gente tinha uma jogada bacana que o Sandro pegava, que quando ele dominava e ajeitava o corpo, a gente já sabia que vinha um lançamento longo. E quando ele vinha, a gente já sabia que vinha certeiro, né? A gente, como se fala hoje em dia, né, Clóvis? A gente tem que usar o termo do momento, adiantava o bloco, porque sabia que essa bola ia chegar, né? A gente tinha essa condição de perceber na característica. Tecnicamente foi um dos maiores que eu joguei na posição. Obrigado, Leo. O Sandro ele teve uma experiência como jogador, como treinador, como gerente, como tudo no futebol, né? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, Sandro, para te falar desse momento que o Santa Cruz está vivendo. Você teve praticamente em todas as funções possíveis dentro do futebol, né? Coordenador, jogador, treinador, torcedor e ama o clube, né? Ama o Santa Cruz, que é o sentimento que você desenvolveu desde jovem, desde criança, que você assume que é tricolor. O que é que está acontecendo com o Santa Cruz hoje, Sandro? O caminho da renovação, da saída do Tininho e da entrada do Joaquim Bezerra, está no caminho certo? É normal passar por essa situação que o Santa está passando? Ou são erros que estão sendo cometidos? Não é normal, Júnior, não é normal. Eu sempre falo que o erro do Santa Cruz já começou quando mandou Marcelo Martelotti embora. O cara fez uma grande campanha, né? Por isso que no Brasil é muito difícil ser treinador, por isso que eu desisti rápido, em 6 meses chega. E eu tinha feito uma boa campanha, a gente fez 32 pontos, eu fiz 16, Vica fez 16 pontos. Não, 34, 17, isso. Então, assim, mas só que a pressão extracampo, ela é muito cansativa, ela. Não é que eu tenho medo de pressão, para quem joga como o Chiquinho jogou, o Ricardo. Nós jogamos em Maracanã Cheio, Morumbi, Ilha do Retiro, Arruda. Só que é uma pressão diferente, é uma pressão sadia. A pressão dentro de um clube, dos próprios dirigentes, querendo te minar, querendo te derrubar. Então isso é porque você não concorda com o ponto de vista dele, ele já não vai com a tua cara. E isso é muito cansativo. Então, o erro do Santa Cruz já começou com a saída de Marcelo Martelotti. Você tem um treinador que é vitorioso dentro do clube, que é bom treinador. O que acontece? Ele sai de um insucesso numa reta final, que foi a fase final, que ali acontece esse acidente de percurso, como foi a expulsão de Bileu.
Que culpa o treinador tem na expulsão de Bileu? E aí, você, em vez de pegar um cara desse, que já conhece o grupo, ele vai só reforçar naquelas peças que ele precisa, naquelas funções que ele precisa, né? E aí você manda um treinador desse embora por capricho, por querer ter aventura, por querer dizer que foi... ele é treinador de Jomar, é de Tininho, é de A, é de B. Não, ele é treinador de Santa Cruz. E aí a vaidade, nessa hora, ela conta muito o poder, né, que ele vai ter em cima de um outro treinador. Esse novo presidente, no caso o Joaquim, no caso o Albertino, que eu conheço demais. Esses caras, eles foram expulsos do Santa Cruz quando eu estava lá. Essa é a realidade. Pô, pensar diferente do que eu pensava, do que a Taíde pensava, do que Antônio Luiz Neto pensava, do que Zé Teodoro pensava. Um pensamento totalmente diferente, um pensamento que não é agradável nem sadio para o futebol na nossa época do Santa Cruz. Nós trabalhávamos de uma maneira totalmente diferente do que eles queriam trabalhar. Por isso que eles não aguentaram e saíram do clube. E um deles a gente falou, olha, ou eles ou a gente aqui dentro, porque não dá para trabalhar da maneira que ele age com os jogadores aqui dentro. Então, na minha opinião, já começou errado aí. E outra situação é que quem está lá no comando não conhece futebol. Né? Eles não conhecem nada de futebol. E não tinha lá dentro, trouxeram o Giovani para ser da categoria de base, um ex-jogador competente que tem que ter. Não basta ser um ex-jogador. Tem que conhecer o futebol. Tem que conhecer jogadores baratos. Então, assim, o erro, como eu te falei, Júnior, já foi aí, na saída do Marcelo, onde Marcelo é só reforçar em algumas peças, né? Na questão do Santa Cruz nos bastidores, eles contratam, o Santa Cruz já contratou 29 jogadores ou 30. Isso nós temos 6 meses, pelo amor de Deus. Já mandou um jogador embora que nem estreou. O que é isso? Porque sabe por quê? Você vê o Náutico. O Náutico, poucas contratações, certeira. Permaneceu com o treinador do ano passado, né? O Santa Cruz poderia ter feito isso com o Marcelo, então permaneceu com o Hélio só encaixou. E quem contrata é Hélio. Quem contrata não é análise de desempenho. Por quê? Existe análise de desempenho nos clubes hoje que ele que dita quem vai ser contratado ou não. Onde é que está o erro que eu vejo? Por exemplo, Denis Marques. Por uma análise de desempenho, eu não quero trazer Denis Marques Santa Cruz. Estava 1 ano e 8 meses sem jogar. O que acontece? Esses caras que trabalham na análise de desempenho, eles não sabem que muitas vezes dentro de um clube, isso aí eu precisei de Santa Cruz, eu não deixava porque eu fui um ex-jogador e jamais deixava isso acontecer com algum jogador. Eles querem enfraquecer um jogador, mandar embora, ele tira até de relação, mesmo o cara sendo um bom jogador só porque tem um salário alto. E aí o nosso desempenho vai na internet lá, buscar os scouts, não sei o quê, esse jogador aqui não jogou. Retado, vai saber do porquê que esse cara não jogou? Vai saber a fundo que tu não vai descobrir, porque os clubes não vão passar isso para trazer que ele é mau jogador, que está machucado, porque eles não vão colocar o nome deles nessa situação. Onde é que eu concordo? Um ex-jogador, como é o Flamengo hoje, com o Fabinho. No Flamengo, é Fabinho que indica os jogadores, que foi um grande jogador de futebol. A mais desempenho, ele pode até fazer uns scouts, quanto chute, não sei o quê, mas isso aí não pode ser determinado na operação do treinador, do jogador, perdão. Por exemplo, João Paulo, quando eu trouxe para o Santa Cruz, João Paulo estava machucado lá no Atlético Goianiense, sem jogar mais de meses. Pelo análise de desempenho, eu não ia trazer João Paulo. Como a gente não tinha essa frescura lá de desempenho, isso ou aquilo, era na cara. Ligar, Sérgio Guedes, tu trabalhou com o João Paulo, você não trabalhei, baita jogador, pode contratar. Caramba, eu fui buscar o cara. Peguei informação. Keno estava desempregado, eu fui buscar Keno, no interior da Bahia, perdido. Então, assim, quem tem que definir são treinadores. Por quê? O treinador que vai colocar para jogar. O treinador é que sabe e vai ligar para o outro treinador para saber qual foi o problema do cara, que muitas vezes o problema do cara lá não tem nada a ver com por que ele está jogando, não está jogando. É como eu te falei agora, tem um jogador que o Chiquinho sabe bem, né, quando eu vou citar o nome aqui, que está sem jogar porque um treinador que é frouxo está pegando a oportunidade da vida dele, o presidente mandou afastar o jogador e ele afastou para enfraquecer o cara, para o cara que ganhava 190 mil e ir embora de um determinado clube. O Chiquinho sabe quem é. Para mim, um treinador desse, para mim, é frouxo, tem medo de assumir responsabilidade. E sabe que o jogador é bom jogador e não bota porque o presidente mandou tirar para enfraquecer o cara, porque o cara ganha 190 mil para mandar o cara embora de graça, para o cara se apurrinhar e ir embora. Então, o que acontece nos dois clubes é isso. E muitas vezes o dirigente ele quer contratar porque muitas vezes está no bolso também ganhando dinheiro. Essa é uma merda do futebol pernambucano que ainda existe.
Isso ainda existe no futebol pernambucano, Sandro? Porque muito se fala, né? Não, fulano de tal ganha dinheiro e tal. Isso ainda existe. Na sua época que você jogava, Chico, eu acho que existia muito mais. Mas ainda existe isso nos dias de hoje, Sandro? Mas lógico que existe, rapaz. Se você for analisar direitinho, certo? Por exemplo, no esporte agora tem um diretor que era empresário do treinador. Esse cara ganhava dinheiro ou não? E muitas vezes eu sou empresário, né? Então eu não sou. Eu trago o Chiquinho para ser meu treinador. Eu digo, Chiquinho, isso acontece demais. Isso Santa Cruz aconteceu comigo, só que eu não permitia. Ó, treinador, eu te boto lá no Santa Cruz agora que vai ter que levar 4 jogadores meus. Caramba, rapaz. Nada a ver, isso não existe. E isso existe no futebol, cara. Porque eu botei o treinador lá na Chapecoense, ele vai levar 3, 4 jogadores meus. Tu tá cansado de ver, ou não? Que tem vários jogadores do mesmo empresário do treinador no clube. Tu vai cansar de ver isso aí. Tu vê, o Sport trouxe Renteria. Eu sabia que ia jogar no Sport, porque eu acompanho o Botafogo de perto. O Sport trouxe quem foi o responsável. Ninguém diz quem foi. E tu falou antes, né, Cocos, pra mim, né, que ele não jogava, né? Até por acompanhar o Botafogo. Falei pra Chiquinho, não vai jogar no Sport com esse. E outro ponto desse jogador que o Sandro falou, que está sendo até vinculado há pouco, eu falei com o diretor do Sport sobre ele. E a primeira coisa que ele falou foi que ele ia dar uma olhada com o pessoal de análise. Eu digo, não faça isso não. Se for contratar ele, contrate pela sensibilidade, pela condição. E por bancar o jogador, que é um risco, o jogador está um pouco de tempo parado, mas eu dei o exemplo a ele, a Renato Gaúcho, porque Renato Gaúcho hoje está para ir para a seleção por trabalhar dessa forma, né? Por assumir grande responsabilidade com jogadores que muitos não contratariam, e ele assumiu essa responsabilidade, e de ter feito um trabalho longevo e de muita capacidade lá no Grêmio. Por ele assumir, quem contratava, quem levou Léo Moura foi ele, quem levou Diego Souza foi ele, quem bancou Cortez foi ele, e muitos outros aí que muitos não queriam, né? E essa sensibilidade que acontece com um ex-jogador não quer dizer que o ex-jogador ele é melhor do que o didático. O didático ele tem que participar desse processo. Eu tenho a sensibilidade de entender isso. Só que o futebol ele está modernizando demais. Isso acontece muito na Europa e a gente está trazendo muitas coisas da Europa e a gente está perdendo a nossa essência, entendeu? Até em função tática, até em função de pensamento mesmo. O futebol está modernizando e esse pessoal, o pessoal mais antigo, ele é um pouco mais contrário, não da participação do pessoal de análise de desempenho, que hoje faz parte, né, Clopes? Mas que ele não tem essa autonomia. Porque hoje qualquer diretor de futebol, tu vai ligar, não, eu digo, velho, ou você toma a decisão... Chico? Fala aí, cara. Sabe por quê? Desculpa estar entrando no meio da conversa, mas sabe por quê? Porque não vai fazer bem para ele. Como o Coach mesmo falou, se fosse uma coisa boa para ele com certeza contrataria. Aí sabe qual é a desculpa? Não, analista de desempenho. Aí é muito fácil. Aí vamos lá. Eu pego o próprio caso aí do garoto que vocês estão falando, eu sei até quem é. O cara não jogou muito, quer dizer, no último clube, né? Porque para mim é um baita de um jogador. Eu gosto. Se fosse eu diretor, eu bancaria sim esse atleta por toda a sua carreira. Mas a desculpa que ele faz, não, deixa aqui no analista, ele vai ver que o jogador não jogou tanto, se machucou e tudo mais. Aí é muito fácil, filho. Essa é a grande desculpa. Não, e além disso, esse pessoal, a própria diretoria, é uma forma de ter acesso ao trabalho. Porque tem treinador, tu chega no Náutico, com exemplo, Hélio dos Anjos não tá a brecha para diretor, não, velho. É ele ali, a comissão. E ele nos falou. E ele não dá brecha. Tem treinador que dá, tem treinador que não dá abertura. Chiquinho, era dessa maneira que Zé Teodoro trabalhava em Santa Cruz. Por isso a gente irritou muita gente. Não, verdade. Hoje o analista de desempenho é a forma do diretor ter o acesso, né? Eu não sou contrário também. Agora, eu também não sou a favor de você contratar a partir do analista de desempenho. O Santa fez isso e a gente tá vendo o que deu, né? O Santa começou... Não, a gente tem um grupo de análise de desempenho para contratar... Velho, não existe... Isso aí, Chiquinho. Isso muitas vezes é para dar emprego. O Sport tem 40 jogadores no elenco. É muita coisa, meu amigo. Oi, Júnior. Pode falar, Júnior. Ô, Sandro, não tem gente demais não tem gente demais, não, Sandro, no Arruda, porque, assim, eu acho que tem gente demais contratando
e muita gente desse pessoal que não tem o conhecimento, a experiência necessária para contratar. Se tem uma coisa que não se pode questionar na gestão anterior, eram os grupos que eram formados, porque Tininho pode ter cometido um monte de erro, mas que ele montava um time bom, ele sempre montou. E trazer Galo, eu não consigo entender Galo no Santa, Sandro. Júnior, olha, eu não questionei a contratação de Galo, sabe? É um bom treinador. Agora, o cara vem para um clube que é uma bagunça arretada, o cara começa a escutar um monte de funcionários. Eu lembro do jogador Zé Carlos, Zé do Gol, que veio do CRB, ele chegou no Santa Cruz, nem atacante foi embora, que ele começou a escutar nego pedindo cesta básica, pedindo isso, pedindo aquilo, não tinha bola para treinar, foi embora. O Cristian também, um barbudo, cabeludo. Isso, que jogou no Sport, no Náutico, se eu não me engano. Ele veio comigo para cá, ele falou, Sandrão, meu irmão, tu é gente boa, não, eu vou embora, não dá para fazer isso lugar aqui não, cara, só tem bagunça aqui, os caras reclamam daquilo, eu digo, não, cara, vamos ajustar o clube, fica tranquilo, paga em dia, é organizado, é porque logo você escuta um ou outro falar de alguma coisa, isso acontece, infelizmente acontece no Santa Cruz. Agora, como eu te falei, e o Chiquinho acabou de falar, Ricardo, que tem 7 no Santa Cruz contratando, meu Deus do céu, esses caras não sabem nada de futebol não, gente. O Santa Cruz, quando eu fui assumir, em 2010, Antônio Luiz Neto, em dezembro de 2010, Antônio Luiz Neto me convidou, eu fui lá na reunião, o senhor Rodolfo Aguiar falou assim, estava eu, o senhor Rodolfo e Antônio Luiz Neto, ô Toninho, eu não confio em um jovem de 40 anos de idade assumir um clube da grandeza do Santa Cruz. Sabe qual foi a minha palavra para o senhor Rodolfo Aguiar? Eu falei, senhor Rodolfo, se o senhor está pensando que eu vim aqui para tirar check-in do aeroporto e fazer reserva de hotel, o senhor está enganado, porque eu não sei nem passar um e-mail, quem faz é minha esposa. Agora, futebol, graças a Deus, eu sei trabalhar com futebol, eu conheço futebol, nunca tive essa experiência, mas eu tive de experiência, foi a maior faculdade da minha vida, então eu sei o que jogador gosta, o que ele não gosta, como o treinador age, o que o treinador gosta de jogador, o que não gosta. Então, acabou a reunião, Antônio Luiz Neto reuniu todo mundo, a diretoria, e falou, olha, futebol aqui é com Sandro Barbosa, só quem contrata é ele e mais ninguém. Acabou, era eles e a Teodoro, acabou, não tinha esse desempenho, não tinha ninguém para contratar. E eu vou te falar mais, Zé Teodoro passava fora dos jogadores, beleza, Zé? Ricardinho a mesma coisa, beleza, Ricardinho? Sérgio Guedes, beleza. Ele passava 3 atacantes, eu ia. As opções, às vezes a primeira dele não deixava eu feliz, eu ia na terceira opção, que ele queria e que eu gostava também, então eu ia na terceira opção, e eu resolvia essa situação dessa maneira. Então, mas tinha esse diálogo, né, com os treinadores, para você entender, claro, né, cara? Claro, e Chiquinho, eu me cercava, eu ligava pro treinador do cara, eu nem ia atrás, com todo respeito com o treinador, não é desempenho não, gente, pelo amor de Deus, isso é muito limitado pro futebol, não dá para confiar só. Por exemplo, o treinador do Sub-20 de Santa Cruz, sabe quem é? É o filho de Alberto Lisboa. O cara nunca jogou bola. Como é que ele vai ser treinador de um Sub-20? Você tem que ensinar, meu Deus do céu. Na base, você tem que ensinar a bater na bola, subir de cabeça, direcionar um cabeceio. Assim você não toma quebrar nariz, você subir com um atacante assim. Porque da área você já joga por lado. O goleiro quebrou, você bota o cotovelo, o Ricardo não sabe disso. Então, essas coisas o cara vai saber ensinar. O que é uma conchinha para o atacante fazer o pivô aqui, a bola que é batida de peito de pé, a bola que é batida de concha, a bola que é batida de peito de pé. O cara não vai saber ensinar isso. Aí eu fui uma vez num programa de TV, o cara me perguntou, Sandro, por que o futebol pernambucano não revela tanto jogador como revelava antigamente o futebol do Nordeste? Eu digo, simples, não tem ex-jogadores nas suas bases, ex-jogadores competentes, vamos deixar bem claro. Aí ele, não, mas Oswaldo de Oliveira é um grande treinador, o Parreira não trabalha no futebol jogador, é um grande treinador, eu digo, o Paulo Autuori também, são grandes treinadores, agora são tudo de profissional. Profissional, meu amigo, eu quero quem eu vou buscar quem, eu quero Dudu, vou buscar Dudu, eu quero Fred, eu vou buscar Fred, eu monto o time, na internet tem a tática se estuda. Agora, o ensinar a bater na bola, só quem jogou com todo respeito. Verdade, eu concordo. Givanildo, Sandro, vai resolver esse problema lá na Roda, não? Sabe por que eu digo a tu que não vai? Porque ele não dura um mês lá. Por quê? Com esses caras que estão lá, eu conheço bem, tem muita gente mentirosa em Santa Cruz, eu conheço. Tem muita gente mentirosa em Santa Cruz, ô Júnior. É verdade, Chiquinho. Muita gente eu conheço. Então, assim, se a primeira mentira que falar para ele, acabou. Sabe por que eu saí de Santa Cruz, Júnior? Eu vou te falar agora. Eu conversei com o Alírio e ele me prometeu o bicho para os jogadores. Eu fui lá e falei, pessoal, depois do treino do recreativo, o bicho vai cair do jogo. Isso um clássico contra o Náutico. Acabou o treino, o bicho não estava lá. Presidente, cadê o bicho? Não estava.
Sandro, depois do almoço, o bicho tá na concentração no hotel lá em Boa Viagem. Ricardo, segura a onda aí com o Ricardinho, segura a onda. Ataíde, depois do almoço, o bicho vai estar aí. Não estava. Presidente, cadê o bicho? Sandro, vai estar lá na hora do jantar. Já começou minha cabeça a ficar vermelha. Quando aconteceu isso comigo, com o Antônio Luiz Neto, nunca tinha acontecido comigo com o Antônio Luiz Neto. Era tudo em dia. Trabalhei 4 anos, Júnior. Ficou maior. Trabalhei 4 anos em Santa Cruz, Chiquinho. Nunca teve uma causa na justiça, Santa Cruz. Nunca em 4 anos. Pode me pesquisar. Fui. Presidente, vai tá aí, né? Cadê o bicho? Chegou no jantar? Cocão, chegou? Não, digo, meu Deus. Presidente, cadê o bicho dos caras, presidente? Estamos passando por mentiroso, presidente. Sandro, amanhã vai estar lá, depois do almoço. Jogador não gosta de mentira. Não, jogador não existe isso com o jogador, né? É meio-dia, é 11h59, mas não é meio-dia e 1, não. Beleza. Chegou a hora do almoço, cadê o bicho? Chegou? Chegou não, Cocão. E agora? Eu digo, diz aos caras que eu vou segurar a mão daqui, depois do jogo a gente resolve. Presidente, cadê o bicho dos caras? Sandro, vai estar lá antes da pré-eleição, diga-lhes que nem se preocupe. Não estava. Beleza. Jogaram, tudo arretado, jogaram. Quando foi na segunda-feira, 0x0 jogo contra o Náutico na Arena. Reuni o time lá no meio de campo e falou, gente, presta atenção. Eu não sou mentiroso. Quem está aqui comigo há mais tempo me conhece. Eu nunca menti para nenhum de vocês aqui. Tudo foi cumprido. Agora, o cara que está lá em cima é que é o mentiroso da história. Ele mentiu para mim, automaticamente eu menti para Ricardinho. E Ricardinho mentiu para vocês. Agora, amanhã, eu prometo a vocês que ele vai descer aqui, ele vai falar com vocês a próxima vez. Não sou eu mais não. Presidente, o jogador que é o senhor aqui amanhã no diário, ele desceu. Prometeu e não cumpriu. Aí, a que eu fiz, para mim, chega por aqui. Comecei a sair de mansinho, cair fora de Santa Cruz. Por causa disso, não dá para trabalhar desse jeito. Então, Givanildo, eu acredito que ele não vai durar, porque eu conheço o professor, o Chiquinho conhece muito bem, vocês também conhecem a história de professor. Quando cometi a primeira vez para ele, atrasar pagar só jogador, não pagar funcionário, e é o que acontece em Santa Cruz, ele não vai suportar, meu amigo. Agora, é uma grande contratação de Santa Cruz para poder organizar, mas ele vai fazer esse elo entre jogador e diretoria, em termos financeiros, em todos os aspectos, ele não vai suportar, pode ter certeza. Como é que Bolívar pode ficar com tranquilidade tendo uma sombra dessa, Sandro? Eu sei que o Givanildo não é o objetivo dele, o Givanildo é muito sério em relação a isso. Mas como é que o Bolívar consegue trabalhar com uma sombra dessa do lado? Não, eu acredito, Júnior, que não vai ter problema, que eu até acredito também, pelo perfil do professor Givanildo, pelo caráter dele, ele jamais vai assumir o Santa Cruz, né? Ele queria assumir o clube, mas já que ele assumiu essa função, ele não vai fazer isso. Por exemplo, eu no Santa Cruz, né, não tenho nem a metade, eu tenho acho que 10% das coisas que o professor tem como treinador. Quando saiu o Sérgio Guedes, Zé Teodoro, eu nunca quis assumir o Santa Cruz, eu saí junto com os caras praticamente. Nunca assumi. Eu assumi o Santa Cruz quando eu estava em casa sem fazer nada. Tinha saído do clube de vez, foi quando o Marcelo Santos e o Antônio Luiz Neto me ligou para mim lá, tapar esse buraco, e eu passei 6 meses, já vocês já sabem a história qual foi, o Santa Cruz foi até campeão da série C. E muitas vezes a pessoa não lembra disso. A Marcelo Martelotti falou, cara, qual é o seu mérito aqui na Santa Cruz sendo campeão da série C? Marcelo falou, não, o mérito é de Santos, começou o trabalho e de Vica que acabou. Os dois trabalharam no segundo turno, e eles são o mérito são dele, mas deixa isso para lá. Mas eu estou falando para você que eu não acredito que o Givanildo vai fazer isso, não, e não é sombra nenhuma para Bolívar. A maior sombra para Bolívar, sabe qual é? Se chama os dirigentes do Santa Cruz, que não tem personalidade para segurar a onda de derrotas. Não sabem contratar. Eu acredito, Sandro, que com a chegada de Givanildo possa até levar a parte tática, técnica até do Bolívar, possa ajudar também. Eu acho que vai ser uma ajuda gigantesca. Ele não vai se vir como sombra. É como você mesmo falou, eu acredito muito que com a chegada do Givanildo isso aconteça, mas aí também depende muito dos jogadores, né, Sandro? A gente sabe muito bem, porque não adianta o treinador também motivar e tudo mais dentro de campo ser resolvido. Se você não tem time, o Santa Cruz hoje tem um time muito mal tecnicamente, muito mal montado, várias contratações que nem jogaram, foram embora, às vezes se não jogar chega da agonia. Né? É melhor você trazer 10, é por isso que eu estou falando para você, Chiquinho, que o erro de Santa Cruz foi quando tirou o Marcelo Martelotti. Você deixar Paulinho embora, cara, um jogador daquele. Exato. Entendeu? Você não, por exemplo, você trazer tantos jogadores que eu nunca vi jogar em canto nenhum. E fica aquele amontoado de jogadores dentro do Santa Cruz. Então o Marcelo já tem um time na mão, um time prontinho, ele é somente encaixar umas 6 ou 8 contratações, entrar firme. Então, veja só, de repente, dizem que foi por causa do salário. Qual foi o prejuízo que já teve? Copa do Brasil, prejuízo Copa do Nordeste, Pernambucano, começa mal uma Série C, muito mais prejuízo. Então o dirigente, ele não...
Cara, na verdade, Júnior, os caras não têm esse fim, não, cara. Olha, Santa Cruz está morto na mão desses caras. Não conhecem futebol, nada. Sabe o que é nada? É nada. Agora, eu espero que com o Givanildo chegando, como o Joaquim falou, vai ter total autonomia até ter resultado. Quando não tiver, acabou essa autonomia. Acabou essa autonomia, eu conheço esses caras aí, rapaz. Sabe nada Ô, disso, não. Sandro, do jeito que Santa Cruz vai, pode-se pensar em Série D? Pode-se pensar em Série D, sim. Pode ter certeza. Porque os times que estão lá do outro lado, a maioria é time de empresário que investe pesado, traz jogadores do interior de São Paulo que são bons jogadores, né? Você vê aí o Floresta, vem aqui e jogou de igual para igual, até para ter ganho o jogo. Você vê a própria Jacuipense, esse time aí, então sempre... Então Santa Cruz, Ferroviário do Ceará, que vai pegar agora, ó, pode pensar em Série D, sim. Infelizmente, isso é uma realidade. Rapaz, eu fiquei assustado, viu, Sandro? Porque eu conversava isso com o Ricardinho hoje pela manhã lá no programa da gente, lá Hits, e eu achava que o Santa não podia chegar numa Série D. Mas você que já viveu o céu e o inferno, você jogou Série A, Série B, Série C, e você está dizendo que o Santa tecnicamente tem condição de ir para a Série C, isso me assusta bastante, viu, Sandro? Engraçado, eu falei Série isso, D, beleza, metesse essa rafa em mim, aí Sandro falando, tá beleza, tá vendo tu, Chiquinho? Tá falando? Tá vendo? Tá vendo tu, Coques? Tá vendo tu? Chamou de juvenil, tá vendo, Ricardo? Eu falei, ele falou, não sei o que e tal, que é isso? Também não. Tá vendo, Chiquinho? Não tem nada não. A próxima é no tornozelo, Chico. Deixa pra mim. O que você acha, Chiquinho? Você acha que possa acontecer isso mesmo no Santa Cruz? É uma coisa a se pensar, uma Série D do momento de Santa Cruz? Acho também, eu concordo com o Sandro, né? O Santa, ele vive um momento de muita instabilidade, a gente já viu esse filme, né? O torcedor, ele tá assustado com esse atual momento, até porque o Santa não conseguiu demonstrar repertório nesses últimos meses, entendeu, Ricardo? É muito preocupante essa situação do Santa. Isso, a contratação de Givanildo. Eu acho que, para mim, foi uma das melhores contratações se não a melhor, do Santa, né? Nos últimos anos, né? Eu só quero entender essa transição do professor. O professor, ele é apaixonado pelo que faz. Ele é apaixonado pelo futebol e, como nós conhecemos bem, eu, Sandro, que trabalhamos diretamente com ele, a gente sabe da ética do professor. Algumas pessoas podem estar pensando que ele vai enfraquecer o Bolívar. Pelo contrário. Acho que a primeira pessoa que ele ligou foi para o Bolívar. Para ele se sentir protegido em relação a esse peso que ele está carregando e chegar a mais um grande peso. Ele vai tentar contribuir. E essa transição de carreira de Givanildo, eu acho que é importante para ele. Eu acho que ele tem que pensar. E se por um acaso acontecer... Detalhe, viu, Chico? Oi, Júnior. O detalhe é o seguinte, tem um detalhe, porque assim, eu estou concordando com você até aí, beleza. Só que tem um detalhe aí, viu, Sandro, Chico e Ricardinho, é que o regulamento prevê apenas uma demissão de treinador, né? Não pode ficar trocando treinador. E de repente você tem um Givanildo que já está na casa numa outra função. Aí o Santa perde uma, perde duas, perde três. Mas pode contratar outro. A ser risco de cair para a Série D. Não vai usar o Givanildo não como treinador? Mas ele pode contratar outro. Mas depende muito de Givanildo, entendeu? Depende muito dele. Eu, no lugar dele, eu não iria. Eu sei que ele tem que passar essa tranquilidade para quem está vindo. Porque, como ele tem um contrato de mais 2 anos, ele não pode ficar nessa transição treinador e diretor de futebol. Entendeu? Ele é um cara muito ético. Isso aí é ética com o Givanildo, você não vai ter com outra pessoa. Agora, ele tem a paixão dele, que é ser treinador. Ele disse que ia esperar só mais 6 meses. Só que essa transição dele para essa área, para mim, é importante para ele, porque ele vai ter mais longevidade do que com uma carreira de treinador. Porque, cara, eu estava vendo ontem, lendo, são 600 jogos, 599 jogos com a camisa do Santa Cruz. Poucos jogadores vai ter a identificação que esse cara tem com o clube. Ele começou no clube. Você imagina Givanildo tomar conta do futebol como se tomou, porque ele vai ter, como o presidente falou, eu vi o presidente falando bem, ele vai ter total autonomia. E Givanildo, com o tempo, ele falou, eu não tenho a experiência
de ser um gestor. Mas ele sempre foi gestor de pessoas, gestor de clube. Pouco sabe como ele trabalhava. Isso. Ele trabalhava dessa forma, ele ia na cozinha para saber como é que estava a alimentação. Ele ia lá na chuteira, quando não tinha, ele comprava pra gente, velho. Isso. Ele tinha sempre essa preocupação. O campo, se o campo não tiver bom, se a bola não tiver boa, ele sempre foi um gestor, não só de pessoas, mas também de clube. O importante de Givanildo é o que ele acrescenta, como índole, como caráter e como vitoriosíssimo profissional que foi. Eu tenho certeza que, com o tempo, ele vai ser um dos grandes gestores de futebol. Que ele vai... Porque, assim, Givanildo, ele é apaixonado. Eu conversei com ele um dia desse, ele disse, pô, Chiquinho, eu fico agoniado quando eu fico em casa. Ele se acostumou a 60 anos da vida dele fazendo isso, velho. 60, não, vamos dizer. Vamos botar aí 50 e poucos anos. Né? Com base, com tudo. Que ele chegou no Santa Cruz novo, lá de Peixinhos. Entendeu? Se ele der continuidade a essa carreira, ele vai contribuir e deixar um legado gigantesco pro Santa. Eu tenho certeza disso. Que um pedido de Givanildo é diferente. Imagina Givanildo ligar para um jogador hoje, qualquer jogador do Brasil. Jogador que ele passou há pouco tempo aí. Um cara que tá no América, Givanildo ligar, ó, vem para cá. Só em Givanildo estar aqui, o cara já vem. Não sei se poucos concordam aí, eu tenho certeza que vai concordar. Quando o Sandro tava no Santa, Sandro ligava para dizer, pô, Santais aí, cara, contigo eu vou. Meu irmão, isso dá um respaldo muito grande. Você vai ter aí treinadores que fizeram essa transição, né? O próprio foi meu treinador no Vasco, Antônio Lopes, ele fez essa transição. E a gente tem grandes exemplos aí. Paulo Tuori também. E o Paulo Tuori fez isso. E o maior exemplo que a gente tem momentâneo é o Muricy, cara. O Muricy hoje, cara, veio o São Paulo, 15 anos sem ganhar nada. O cara chegou, foi campeão, e quando acabou o jogo lá, filmaram o cara chorando, velho. Meu irmão, isso tu vê a sensibilidade do dever cumprido e o mais importante, a identidade que o cara tem com o clube. Ele tem identidade com o São Paulo. Aquela emoção dele ali foi dele ser participativo nessa condição de vitorioso. E Givanildo é um vitorioso. Chiquinho, eu tenho certeza. Pode falar, pode terminar, Chiquinho. Não, eu tenho certeza que se Givanildo der continuidade, que eu queria muito que ele ficasse, a gente ia estar muito bem representado na nossa classe, né? Porque há essa transição. O problema todinho é muita diferença, lógico, de Santa Cruz para São Paulo. É porque eu conheço bem o Santa Cruz, Chiquinho. Eu conheço muito bem, Ricardo. Tu ri, né? Tu é de cadeira. Eu conheço aquilo ali demais. Olha, quando você vê o Red Bull arrendar ali o Bragantino está do jeito que está, imagina se ele não queria ajudar o Santa Cruz, vir cá patrocinar e tomar conta. Mas não vão deixar. Os caras não querem a organização, Chiquinho. Entendeu? Os caras não querem a organização. Apesar que às vezes eu faço live do Botafogo, com o pessoal do Botafogo, e eles falam, e o clube empresa, eu digo, você esqueça, clube grande ter empresa. Esqueça. Você nunca vai ver. O clube grande só precisa de uma boa gestão. Mas o Flamengo... Porque vai acabar a mamata de muita gente, Júnior. Deixa de ser menino. Tu é menina. Eu só perguntando. É porque ele dá de donzela, Sandro. Eu sou lá de jeito bem, de roda de fogo. Para com isso. Eita onda da Olha, entendeu, Lia? Então, eu digo aos caras, não esqueça isso, gente. Você pode ter uma diretoria organizada como é a do Flamengo. O cara do Flamengo chegou, botou ordem. O Flamengo botou, todo ano brigava para não cair. O Flamengo hoje é uma potência mundial, porque entrou pessoas sérias. Infelizmente, o Santa Cruz, eu não vou entrar no mérito se é sério ou se não é, mas não são organizados, e pior, não conhecem futebol, não se servem. Agora que estão querendo deixar o Givanildo de frente, como taxa de ferro aí, para aumentar a lapada. Né? Porque as metas eles já fizeram no começo. Entendeu? Então, assim, eles não querem... quando você vê categoria de base, com profissionais que são formados em educação física, com todo o respeito que eu tenho aos caras, que pode estar no clube, pode, mas para ser preparador físico, não para ser treinador. Sabe por quê? Porque um Chiquinho, um Sandro, um Ricardinho, um Duda no Santa Cruz, não vai querer e não vai ter esquema, não vai ter conversinha furada. Onde esses meninotes hoje em dia, eles aceitam para não perder o emprego, que é a oportunidade de ficar famoso. Eu quero lá saber de ficar famoso, vai ficar famoso. Chiquinho sabe muito bem disso. Eu fui chamar 3 vezes para a Rede Globo, Júnior, para ser comentarista. Eu não quis nem mandar, nem sair a conversar com os caras, porque eu não quero.
Eu quero saber se o que Deus me deu já tá bom, eu já sou famoso o suficiente, já saio na rua, o nego já dá um cascudo na minha cabeça, já me chama de careca, já me libera da blitz, porque não precisa ver documento, porque o documento sabe que vai estar certo, eu sei. Então, assim, não preciso disso não, cara, graças a Deus, Deus já me deu minha porção. Agora, esses caras, bota essa molecada aí, porque a molecada fica com medo de perder o emprego, aí bota lá 10 jogadores do diretor, do amigo de não sei quem. É isso que acontece, faz do clube uma ponte de empresários, de dirigente que tem amizade com não sei quem. Lá no fundo o clube perde jogadores. Então, com o Chiquinho isso não vai acontecer. Com o Dutra, Dutra me Não ligou. tem gosto, Sandro, que a gente vê dentro do futebol hoje, não. Como é que você vê Júnior, de campo? Dá um desgosto assim, não? eu tenho nojo do futebol do extracampo. Sabe o que é nojo? Eu amo futebol. Vejo todos os jogos. Amo ver jogo. Amo. Principalmente ver o Flamengo. Eu gosto de ver o Flamengo jogar. Amo ver o Botafogo jogar, amo. Mas o Botafogo é muito ruim ainda para eu ver jogar, mas eu assisto. Mas o Flamengo é outro nível, porque tem organização, tem pessoas direito. O extracampo do futebol, ele me traumatizou ao ponto de eu largar o futebol faz 5 anos. Eu falei, nunca mais eu piso dentro de um clube. 6 anos faz, 6. Eu saí em 2015. O cara falou, Sandro, nunca diga nunca mais. Eu digo, nunca mais eu piso no campo do futebol. A minha mão, meu velho, é cheia de calo. Eu trabalho na minha obra, eu gosto. Eu tenho mais prazer dentro de uma obra, cavando um buraco, fazendo concreto, do que estar dentro de uma cadeira dessa daqui, ó, numa sala de um clube de futebol com ar-condicionado. Sabe por quê? Porque eu não suporto mentira, eu não suporto gente com interesse próprio dentro do clube. E assim, o cara quer mandar no meu trabalho, nunca vou mandar no trabalho que eu for fazer. Nunca, nunca. Agora, você tem um Chiquinho desse fora de um clube como o Sport, o cara que foi ídolo, o cara que conhece futebol, isso pra mim me dá nojo. E botar gente que nunca trabalhou com futebol lá dentro porque é amigo de não sei quem. Eu botei amigos meus, Santa Cruz, botei. Mas vem cá, eu tenho 13 irmãos, 13. Nenhum trabalhou comigo no Santa Cruz, Júnior. Sabe por quê? Porque não são competentes. Ali não é lugar de eu dar emprego para ninguém, não. Ali é lugar de eu botar competente. Botei a Taíde, botei a Adriano, botei o William, fui buscar a bolsa nos Estados Unidos. Eu que paguei para a bolsa a passagem dele para ele vir. Cocão, a passagem não está no meu bolso, não, viu? Eu digo, vem que eu te pago, depois eu recebo do clube. Paguei no meu bolso a passagem de bolsa dos Estados Unidos para cá, 3.500 conto na época. Mas porque eu queria um cara competente do meu lado, o cara foi goleiro. Existe treinador de goleiro que foi pernambucano hoje, que nem goleiro foi. É inadmissível isso, Júnior. O cara treinar um goleiro, se ele nunca foi goleiro. E como é que eu vou ver num ambiente desse? É você brigar contra, bater na parede o tempo todo, eu cansei. Eu era no Santa Cruz o capitão da segunda tropa de elite, meu amigo. É contra o sistema aqui, ó, o tempo todo. Chico no esporte é a mesma coisa. E o Givanildo vai ser a mesma coisa da Cruz. Calma. Ô, Sandro, eu vou te fazer uma pergunta. Meu coração tá em dia, pô, tá bom. Vou te fazer uma pergunta. Ricardo Rocha, Grafite e Sandro, você iria? Rapaz, aí é outro nível, né? Aí é outro nível de imagina o Santinha com esses 3. Imagina com esses ídolos. Eu estava convencido a ir trabalhar no Santa Cruz novamente. Sabe por quê? Trabalhar com pessoas sérias que conhecem futebol. Isso acontecer, Sandro? Mas você vê algum dia o Santa sendo presidido por um ex-jogador? Eu não vejo chance nenhuma. Grafite foi uma vez no programa que eu estava participando e falou, Sandro, os caras me convidaram para ser diretor executivo lá. Quarta diretoria, ele sai fora, meu irmão. Vão deixar tu liso, vai-te embora dali, não. Não dá, os caras são sérios. Não adianta. E é só sugar o nome do cara, interesse próprio. Não leva o cara, como o Antônio Luiz Neto me levou, para querer o bem de Santa Cruz. Ele quer levar o cara para ter um cara do lado dele, como Grafite, que é um cara de referência mundial, para tirar proveito. É isso que vai acontecer. Mas não é para o cara ir lá e para mandar o futebol, não é isso. Eu estou levando o Givanildo aí para ser o testa de ferro deles. Porque não pegaram antes. Porque só agora no sufoco. Antônio Luiz Neto me pegou quando assumiu o clube. Sandro, eu quero ser comigo, vem me ajudar. Vou, presidente. A gente nem série tem. Sem série, né? Sem série. Tinha que brigar por uma série no Pernambucano. Aí o cara desse que é o bem do clube. Não porque me levou, não é isso não, pelo amor de Deus. É porque ele me convidou no começo de uma gestão, não esperou passar por dificuldade para me chamar, feito esses caras aí. Esses caras aí tentaram, da maneira dele, não deu certo, porque são horríveis, não conhecem futebol, aí chamaram o Givanildo agora. Ô, Júnior, pra gente acalmar Sandro um pouquinho. Rapaz, Sandro... Fala do Bem-TV um pouquinho pra ele, vai, pra ele acalmar. Eu vou falar. Boa. Porque é o seguinte, eu quero que Sandro fale na volta do Bem-TV, quero que Sandro fale para mim do netinho dele, para ele se acalmar, ficar tranquilinho.
Quero que ele fale da relação com o netinho dele, o que é que mudou na vida dele depois que o netinho dele nasceu. Agora eu vou falar do BenTV, o bem que faz melhor. BenTV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. BenTV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. BenTV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, BenTV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve BenTV, o bem que faz melhor. As roupas do Sandro precisavam de BenTV, porque ele gostava de um carrinho, viu? Um carrinho. Jogava de terno, Júnior. Jogava de terno. Não era zagueiro, Não, mas- jogava de terno. Eu vou ser bem sincero, vou falar feito o meu pai Quando fala. queria, Chico. Sandro não jogava, Sandro se apresentava, Quando só queria. ele, Frank Sinatra. É por aí, vai, Sandro. Que é isso, rapaz? Não era tão bom assim, não. Eu fazia gol pra caramba, fazia gol. Fiz 90 gols na carreira. Olha, e o BenTV, Aí. aqui em casa eu só uso dele, BenTV, gosto muito. Aqui é da época da minha mãe, viu? Olha. E aqui em Aldeia, ele faz mal propaganda, que o que tem de BenTV Boa. aqui na minha varanda é BenTV pra cá. Leia, é sério, eu me acordo com eles. Ele tem um nível aqui em cima da calha. Que maravilha. Ele, de quando o sol raiando, ele começa, BenTV, BenTV, ó, o bem que amanheceu, faz levantei. melhor. Exatamente, BenTV da natureza, né? Perfeito. Ah. Maravilha, maravilha. Sandro, fala da tua relação com o teu netinho, Sandro. O que é que mudou na tua vida depois que teu neto nasceu? Eu esqueci de mim, esqueci da minha esposa, dos meus filhos. É só Samuel. Tá aqui em casa, tá no meu pescoço, dorme aqui comigo. É uma experiência fantástica, é muito bom, cara. E que experiência. E assim, você volta a ser criança de novo. Ontem eu estava aqui fazendo massinha com ele, aí é pipa, é bicicleta ontem. Cara, assim, é uma Eu coisa... vi que você empinou pipa com ele, não foi? É pipa, é bicicleta, é pipa, direto. Aí o que acontece? Perdi meu pai o ano retrasado, minha mãe o ano passado e minha sogra esse ano. Então, assim, ele veio, lógico que jamais vai preencher o vazio que ficou da minha mãe, do meu pai, da própria minha sogra, eu tinha um carinho muito grande, mas ele veio para me dar um pouco mais de alegria nesse momento de muita dificuldade, desses 3 anos que eu passei, de muita tristeza mesmo. Então, Samuel é a alegria da casa hoje, é a minha alegria, pode ter certeza. Não quero saber de coisa filho mais boa. não, rapaz, eu quero saber de Samuel. Coisa boa, coisa Ah. boa. E eu Os vejo que filhos ele estão faz criados, trilha os filhos também, estão vai de o bom, Sandro, que bicicleta. eu costumo dizer sempre, que eu costumo dizer sempre é que o avô ele é massa porque não tem a responsabilidade de educar, né? A responsabilidade de educar é dos pais. O avô Tem responsabilidade de estragar, porque bota de castigo, aí eu vejo ele. Aí bateu na cadeira, castiga ele. Ó, Vovô, Sandro, aí eu passo, pego ele e corro, acabou o castigo, aí corro com ele pro quintal. agora, aproveitando o Samuel, né? Aproveitando o Isso. Samuel. Se o Samuel chegar para você, puxar seu short assim e dizer, vovô, eu quero ser jogador de futebol. O que é que você diz a ele, Sandro? Eu pergunto assim, tu vai ser o quê? Ele igual o vovô ou o quê? Ele, jogador. Já diz, Aí, já. tá bom, tá ótimo. Tá aí. Não, Aí vai Chico, ficar mais babão ainda, vai ficar mais pois babão. é, você tira Chiquinho aí, a alegria que Chiquinho tem de ver o Lucas jogando no Náutico. Pelo amor de Deus. Pô, Eu tenho a maior alegria da minha vida. Agora, eu já falei pra minha filha, eu digo, ó, se chegou 5, 6 anos, já vou ver logo. Se não prestar, bota logo pra estudar. A batida da criança, eu já sei logo. Mas de Léo, sabe qual é a vantagem? E é ele que escolhe, coisa né? não. Pô, se não é a gente Sabe qual não, a é ele vantagem? que escolhe. Ele É. vai ter um empresário bom. Porque você não teve empresário na sua carreira, Sandro. Tive não, empresário não, rapaz. Foi tudo na raça e Deus que abençoou. E assim, eu sempre falo que o maior empresário, mas hoje é diferente isso, é o seu próprio futebol, né? O jogador que joga bem, ele vai estar sempre... Quem hoje... Everton Ribeiro precisa de empresário, Arrascaeta, Bruno Henrique. E Bruno Henrique foi oferecido a mim, você sabia disso, não? Não. Santa Cruz Ainda tem Foi? essa. foi oferecido para mim. O que acontece? Sabia não. Começo da carreira. O Denis, empresário de futebol, jogou comigo no Botafogo. Ele mandou... Denis zagueiro. Aí ele mandou para mim um volante, mandou o Fred goleiro, né, jogou Santa Cruz há muito tempo, e me indicou um volante, R$4.000 na época. E eu trouxe o volante, só que o volante não conseguia jogar, cara. Denis, rapaz, só machuca, não tá conseguindo jogar. Logo em seguida, ele me ofereceu, eu tenho um atacante aqui que é muito bom. Falei, Denis, manda um vídeo dele pra eu dar uma olhada, porque tu mandou um vídeo, eu não olhei e tu me arretou, não gostei de jogador. Mas você fazer contrato de 3 meses, sabe, Chiquinho? Para não ir para 3 meses de contrato, que eu já vi o treinamento, tá bom?
vai bem, já manda renovar. Você já percebe, né? Então, nunca fiz contrato de 1 ano com ninguém. Era só 3 meses, só o campeonato pernambucano, para poder avaliar e ali eu já puxar e estender o contrato dele. Como era 3 meses, deu para passar. Eu falei, Denis, manda para mim o link dele para eu dar uma olhada, o DVD, na época. Pô, você não tem não, o jogador é de pelada. Eu falei, caramba, Denis, fazer o jogador para Santa Cruz de pelada, a bicha é bronca. Rapaz, ele é muito bom. Denis, não, cara, ele vai me arrebentar. Vamos dizer que eu tô com esquema contigo, não tem esquema com ninguém aqui. E aí, tá bom, então é o seguinte, eu vou botar ele no futebol goiano, na Aparecidense, eu acho, nem lembro. Isso. Vou botar lá, e quando acabar o goiano, eu faço um vídeo e mando pra tu. Então, não, eu vou pra ele daqui, beleza, deu tempo não, meu velho. O Negão foi embora pra o Goiás, pra Alemanha, Santos, hoje tá arrebentando o Flamengo. Aí eu digo, Denis, manda ele pra mim agora, Denis, agora não dá mais não. Acontece esses casos, né? Acontece. Mas sabe por que isso, Júnior? Protegendo o clube, entendeu? Deixa ele. Protegendo o Santa Cruz, sabe? Porque como é que um jogador de pelada, sem ver nada do jogador, mesmo que eu confiasse no cara, não é por aí que eu faço fazer negócio com o Santa Cruz, não era desse jeito. Mas Cox, a culpa Sandro, foi de Denis, porque a gente falou um pouquinho do Santa. Pode falar, Chico. Ô, Júnior, desculpa, só para terminar. A culpa foi de Denis, porque o primeiro que ele mandou te arrebentou. Aí tu deixou sem argumento. Aí, pronto. Eu fiquei meio cabreiro. Eu digo a ele, tu mandou um volante ruim do caramba pra mim, tá maluco? Ó, Sandro, aproveitar que você tá com a gente aqui, vamos falar um pouquinho eu quero que você fale de CA, e aí o nosso representante na Série A é o Sport do momento. Como é que você vê a atuação do Sport esse ano? Vai ser um pouquinho diferente do ano passado. A situação do Sport pode ficar um pouquinho mais calma, as coisas são melhores lá na Ilha do Retiro, ou você acha que vai ser o mesmo sofrimento do ano passado? A mesma coisa. O Humberto é muito bom treinador, sabe trabalhar. Mas isso não, mas ele é bom treinador. Ele é bom, eu acho ele bom treinador. Sabe? E o que acontece? Só que ele pegou um grupo já com 40 jogadores do Sport sem dinheiro para contratar. Não existe bom treinador, Júnior, sem dinheiro para contratar, não. O esquema tático, Júnior, é tudo igual. Júnior, olha, vai por mim, eu sei o que eu estou te falando. Zé Teodoro veio e ligou para mim e fez assim, vou falar isso aqui para você vê a confiança que Zé tem em mim. Eu estava nos Estados Unidos e Zé Teodoro ligou para o hotel. Ele pegou o telefone com um amigo meu, ligou para o hotel e eu falei com ele, falou, Sandro, tu lembra daquele esquema que a gente entrou contra o Icasa, que os caras vieram com 3 atacantes? Eu lembro, Zé, sabe qual foi? A gente igualou o sistema dos caras, 3 atacantes. Só que meu time é melhor fisicamente, meu time é o grande da história e eu tenho melhores jogadores que os caras. Então, tu iguala o esquema contra o Globo, ele estava no ABC. Tu bota 3 atacantes também, que teu time é melhor tecnicamente, tu vai ganhar o jogo. Ele ganhou o jogo, mas não dividiu o bicho comigo, não. Beleza. Então, os esquemas hoje é tudo igual. Você vê 2 caras abertos, os caras não se reinventam, é tudo igual. O que diferencia hoje são os jogadores dentro de campo. E o Humberto não tem isso na mão. Se tu pegar um posto, o Rogério Ceni muitas vezes tenta até acabar com o Flamengo, mas não consegue. O Flamengo é muito bom e resolve. O Flamengo, mesmo jogando mal, ganha tudo porque tem bons jogadores. Então o Sport hoje não tem esse elenco qualificado. Tem 40 jogadores, mas não são qualificados. Falta melhorar muito o Sport. Entendeu? Então, assim, vai passar sufoco novamente, pode ter certeza. O Jair Ventura era um bom treinador, Sandro? Não, eu não gostava do Jair Ventura, não. Dentro do Botafogo, né? Porque não tinha jogo com o Jair, né? Mas trabalhou no Sport, não caiu, acredito que mais por erro das outras equipes de Botafogo, Curitiba, Vasco, que não conseguiram vencer os jogos, e aquele jogo lá contra o Inter salvou o Sport. Uma coisa improvável aconteceu, mas que aconteceu, né? Mas eu não achava eu não acho ele um grande treinador. A prova é que por onde passou não conseguiu render, né, a não ser no Botafogo. Mas está se mantendo aí no mercado, a gente torça para que ele melhore alguns conceitos, principalmente de toque de bola, de sair jogando, que é muito tiro de meta, muito chutão, muito contra-ataque. Eu não gosto muito desse estilo de jogo. Quando tu tem uma equipe pequena, aí tu até joga dessa maneira, mas tu jogar no Botafogo dessa maneira, no próprio Sport, que é time grande, você não pode jogar tão retraído. No Corinthians. Mas deu certo no Sport, né? Deu certo assim, como eu te falei, não caiu. E aí o Sport acabou renovando, mas eu não acho um grande treinador, não. Mas tá dentro da média de alguns treinadores brasileiros, né? Ô Sandro,
você durante toda a sua carreira, você teve essa identificação com o Santa, né? Você foi torcedor do Santa. Só que, na verdade, time por time aqui em Recife, você brilhou mais no esporte. Você tinha uma identificação muito grande com a torcida do esporte. Esse seu amor pelo Santa Cruz, você fez questão de não divulgar nessa época porque achava que podia, de alguma forma, atrapalhar você no esporte? A sua relação com a torcida do esporte, ela continuou da mesma forma? Eu posso ver o Sandro trabalhando com futebol no esporte no futuro, ou em lugar nenhum? Como é que tá isso na sua cabeça, Sandro? Uma vez eu fui tirar o Paulo Ipa, no caso o Caro Coroa com o Zé do Carmo, eu falei, rapaz, eu sou teu fã, torcia muito por tudo na ilha, eu falei isso pra ele. Mas, se você perguntar, Chiquinho torce pelo time, Ricardinho torce pelo time, você como comentarista torce pelo time, não adianta. Só que eu falei depois, tudo sendo que eu falei, sou tricolor de infância, de sair com a bandeirinha, de morar no Curado 2, quando você tá querendo jogar em Caruaru, ia pra BR 232, que passava ali, jogar papel picado, só para o cara passar, 2 segundos, passou. Eu ia para ali, eu picava papel jornal para levar para o arrodo naquele saco de farinha grandão. Eu levava dentro do ônibus isso. Então, eu era louco, eu ficava ali na Santa Manta, não sei se você lembra, Santa Manta, os Cobrões, eu ficava na Santa Manta, exatamente no alívio do meio de campo, chegava de 2 horas da tarde para ver a preliminar, que é o erro ter acabado com as preliminares, que é ali onde o jogador cresce, eu ficava ali na preliminar e esperava passar E eu esperava passar o replay de meia-noite na TV Universitária para me ver na televisão ali, assistindo o jogo. Entendeu? Então, assim, essas histórias eu tenho muito gravado na minha cabeça, muito viva, muito viva. Eu peguei até o Café São Brás na época, que eu era pretinho, que trocava por ingresso na época, jogo de 11 horas da manhã. Então, assim, eu era muito fanático do Santa Cruz e gosto do clube até hoje, né? Só que eu não quero mais trabalhar com futebol. Então, ninguém vai me ver trabalhando no esporte. Primeiro que a torcida do esporte ficou meio chateada comigo, porque eu declarei que sou tricolor. Lógico que uns apoiam ainda, gostam de mim, mas muitos não gostam por causa disso, né? Mas assim, como eu falei, todo mundo tem um time. Só que muitas vezes a pessoa não revela. Eu revelei, não tem problema nenhum disso. Mas sempre joguei pelo esporte no meu limite físico e técnico. Sempre para querer matar e ganhar do Santa Cruz. Agora, com certeza você não vai... Mas você revelou no final. Não, no Santa Cruz, quando eu fui trabalhar lá, eu sempre fui tricolor, na verdade, só que eu não podia falar jogando pelo esporte, né? Pelo amor de Deus. Nem a gente sabia disso. Ninguém sabia. Então, assim, eu fui capitão do esporte durante um bom tempo, jogando no limite físico. Mas você não vai me ver, Júlio, nem só no esporte, mas em clube nenhum trabalhando com futebol. Mas não, a não ser que vá Ricardo Rocha aí, grafita assim no Santa Cruz. Mas com essa galera que tá aí, eu faço bem distante. Se eu for pro esporte, eu levo você. Já lhe falei isso, viu? Eu brigo e banco. Eu sou rubro-negro. Mas você tem a identidade lá que a gente, quando participou, assim, essa questão de torcedor é uma coisa muito familiar sua. Essa coisa de torcedor é uma coisa muito familiar que você trouxe lá do seu pai, mas isso não e nunca atrapalhou o seu profissionalismo, o seu sonho. E você, quando vestia a camisa do esporte, eu me sentia representado. Era madeira. Eu me sentia representado, porque você era o nosso capitão e dentro e fora de campo honrou isso. Isso aí é um peso muito grande. Eu tenho certeza que o torcedor ele é passional. Depois que para, aí você falou, mas lógico que você jogando no esporte, como é que você vai falar que torceu pelo Santa na juventude? Você não ia falar uma coisa dessa. O Luxemburgo é Flamengo, diz que quer ser presidente do Flamengo e trabalhou no Vasco, pô. Pelo amor de Deus, nada a ver, né? Mas aqui o povo tem essa cabeça meio fechada. O profissionalismo, ele... Acima de tudo. O profissionalismo tem que ser acima de tudo. O profissionalismo também, né, pesa. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E o que fala, na verdade, o que fala pelo jogador é como você falou, Sandro, é o futebol que o cara joga dentro de campo, é a entrega, a dedicação, a liderança e tudo isso você tinha. Eu só, sinceramente, lamento você fora de futebol, porque você é um cara do bem e competente. Obrigado. E o futebol carece de pessoas assim, principalmente nessa parte diretiva, entendeu? Eu torço para que você volte, Chiquinho assumir um cargo no esporte para levar você, ou então o grafite. Levo correndo. Questão que seja você volte para o Santa Cruz, eu acho que o Santa precisa de você ainda. Aliás, desculpa, levaria, né? Botar no tempo certo. Eu quero ir para a reta final do nosso programa, porque a gente tinha combinado de fazer 1 hora de bate-papo com você,
Se deixar, vai para 5, 6, 7 horas, porque tem muita história. Mas eu quero ir para a reta final para a gente falar um pouquinho de Série B. Eu quero que você fale do Náutico e do Botafogo, tá? Quais são as chances dos dois na competição? Antes, deixa eu falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Sandro, Náutico e Botafogo. Muito se fala que o Náutico tem chance de subir, mas a gente tem numa Série B Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama. Você jogou e subiu a Série B com o Botafogo, você sabe muito bem o que é que precisa. Será que vamos ver esses três gigantes do futebol, Botafogo, Cruzeiro e o Vasco da Gama, muito tempo na Série B? E aí, emendando com a pergunta do Náutico, o Náutico sobe esse ano, Sandro? Olha, Júnior, falar que o Náutico vai subir ainda é muito cedo, né? Porque é uma competição longa. Pode ter certeza que o Cruzeiro vai buscar dinheiro para contratar. O Botafogo não tem dinheiro, mas tem uma pérola para vender. Agora botaram 140 milhões e o Matheus Nascimento não venderam. Podia vender e fazer um time mais firme para subir. Ter certeza que vai subir, né? Pelo menos isso aí. O Vasco sempre é Vasco da Gama, arruma dinheiro e vai brigar ali em cima também. Os três vão brigar ali em cima. Agora, se você me perguntar dos três, eu sou treinador, qual é o time que eu preferia assumir? Tecnicamente se chama o Náutico. O Náutico tem melhor time do que Botafogo, do que Vasco, do que o Cruzeiro. Então, o Náutico se mantém essa regularidade. Olha, eu vou te ser muito sincero. Se tu pegar a camisa do Ibis e colocar aqueles caras do Flamengo, vão ganhar todos os jogos do mesmo jeito, viu? Júnior, é sério. Essa história que camisa ganha jogo, só se o juiz quiser ajudar, tiver com certeza. Mas tu botar jogador ruim, time grande, não ganha jogo, não. Vai perder. Vai dessa história, Júnior. Isso é a maior história que tem. Que ganha jogo é time bom, qualificado, time com qualidade. Vou repetir mais uma vez. Se tu pegar jogadores do Flamengo e colocar na camisa do Ibis, tu vê aí o Bragantino, o Red Bull. Bragantino, é Red Bull, bate todo mundo, ganha direto. O time é bom. Entendeu? Então o Náutico hoje tem time bom. Mas vê só, Sandro, tudo bem. Eu entendo o que você está dizendo, concordo com você, que se botar a camisa do Ibis, os jogadores como Gabigol, como Bruno Henrique, eles vão ganhar o jogo, beleza. Mas se tem dois times parelhos, você jogando num time, por exemplo, Botafogo do Rio de Janeiro e Brasil de Pelotas, dois times que estão tecnicamente parelhos, o Botafogo vai tentar ganhar na camisa, e você já deve ter ganho muito jogo na camisa, não? Olha, isso acontece dentro do vestiário. O que eu falava para os jogadores como capitão? Eu digo, olha, na época a União São João jogava Série B. Se eu perder uma jogada para o jogador do Remo, o jogador do União São João, nesse jogo de hoje, no caso do São João ou do Remo, ele tem que vir para o Botafogo, eu tenho que jogar no União São João, rapaz. Isso você bota na cabeça dos teus jogadores. Agora, ele tem que levar para dentro de campo isso. Entendeu, Júnior? Não é que a camisa vai lá e vai ganhar. Quem ganha jogo são os jogadores. Não é a camisa, Botafogo, só que não ganha só, não, Júnior. É que nem aquela lá, a torcida ganha jogo. Não ganha também, não. Que ganha jogo é time bom. Time bom, o Flamengo ganha dentro e fora de casa. Para mim, referência hoje é o Flamengo como time bom. Agora, vai acontecer de um time bom perder para um time intermediário. Vai acontecer. Se você botar CRB e Palmeiras, Inter e Vitória, Inter, entendeu? Vai acontecer, mas a probabilidade, eu prefiro ter um time bom e perder e arriscar do que ter um time ruim no campeonato. Eu sei que eu vou perder mais do que ganhar, mas essa história que camisa ganha jogo, eu nunca acreditei nisso, Vou ser muito sincero. Agora, eu acredito muito na conversa dos jogadores e o comprometimento. Você torcedor, então, né? É pior ainda, porque aí o negócio fica mais nivelado, porque a torcida às vezes empurra o time. Ela dá essa pressão e o próprio jogador do time da casa, ele se sente obrigado a não errar, se sente obrigado a querer vencer o jogo de todo jeito. Isso, muitas vezes o cara fala assim, poxa, mas o treinador não pediu para o time ficar recuado, não, é que a torcida empurra o time mesmo para cima. E muitas vezes sofre no contra-ataque os gols. Mas, por exemplo, o Santos na Vila, eu joguei lá 4 anos. Se eu perdi 10 jogos, perdi muito na Vila.
porque a gente encurralava os caras, porque a gente tinha força, a gente era disciplinado a fazer isso, entendeu? Depende muito do vestiário, Júnior. Não depende só da camisa, não. Vamos lá. Série B. Então, quem você acha que os 3 podem subir realmente, junto ao Náutico? Quem mais você acha que pode brigar aí por esse acesso à elite? O Curitiba sempre vai ser Curitiba, o Vitória, mesmo com o time ruim que tá, o Vitória não está com um time bom, mas é a Vitória da Bahia. Daqui a pouco o Paulo Carneiro dói no cabeção, começa a contratar um monte de jogador para pagar não sei quem sabe quando, e aí vai. Júnior, o que acontece com esse time grande, como o Vitória, porque o Vitória é time grande, quem não sabe disso, como o Botafogo, como o Vitória, Cruzeiro, é que esses caras têm que levar jogadores que estão acostumados a jogar uma Série A. Jogador de referência não pode pegar um jogador do Cuiabá só do Londrina, vai pro Botafogo não, que não vai funcionar não. A pressão lá é diferente, a responsabilidade de subir é diferente. Tem que levar um jogador, vai que levar agora o Rimé, eu não sou muito fã não, mas querendo ou não, jogador de referência, que não vai querer perder de qualquer jeito. O Botafogo na minha época era eu, era Valder, era Ligar, era Túlio, era Dil, Leandrão, Jorginho Paulista, entendeu? Foi desse jeito que o Levi fez um time com responsabilidade de time de Série A. E aí subiu com uma certa tranquilidade. O Sport até nos ajudou na época. Então, o Cruzeiro leva jogador que eu nunca vi falar. Não tem referência de jogar uma Série A. Esse negócio, eu caí para a Série B, vou fazer time de Série B. Tá errado. Time grande é time de Série A. É time de Série A, meu amigo. Não tem essa conversa, não. Santa Cruz tá na Série C, vou fazer time de Série C. Não, faz um time de Série B para tu ver se tu não sobe. Essa é a minha opinião, entendeu? Ricardo Júnior, Cox, falando sobre o Náutico, Cox, eu e o Ricardinho, a gente sempre conversa, né, para você chegar muito forte na reta final de um brasileiro da Série B tão disputado, e Ricardo vai lembrar disso, que a gente comenta sempre, o time ele tem que formar um elenco muito, muito competitivo, né? E muito forte. O Náutico hoje, quais as carências do Náutico em termos de posicionamento que você acha que o Náutico precisaria para... Assim, eu concordo com você, acho que é muito prematuro ainda da gente cravar o Náutico, mas ele está num caminho muito, muito sólido, né? E nos deixa muito confiante para a sequência da competição, mesmo achando que o Náutico ainda não está preparado. Precisa melhorar o elenco. Eu e o Ricardinho tem esse pensamento, o Ricardo vai falar aí depois aí, mas o que é que tu acha? O Náutico hoje, ele precisa em quais posições melhorar o seu elenco? Ó, Chiquinho, centroavante, lógico que Chiesa tá voando, mas o Vinícius consegue jogar ali, né? Centralizado, isso é bom jogador, ele consegue jogar por ali também se precisar, mas eu acho que caberia mais um atacante, matador que nem o Chiesa é. Chiesa faz gol, Chiesa, eu sempre fui muito fã de Chiesa jogando. Às vezes bate uma preguiça nele na retada, uma meba do caramba, mas joga pra caramba, né? Tem força, tem velocidade ainda, tem cabeceio, sabe finalizar, é um belo jogador. O Jean Carlos também, mas precisava de mais um meia quando o Jean Carlos não jogar. O Eric é muito bom jogador também, mas acho que vai precisar de mais um zagueiro, Chiquinho. Mesmo o menino que veio do Santos e o Cabo estão jogando bem, mas a série B é muito longa, de repente o cara desse tem uma lesão, passa 20 dias parado, 30 dias, que isso pode acontecer, um campeonato longo como esse. Eu acho que essas posições aí, mais um atacante, mais um meia, mais uns 5 jogadores para chegar, para disputar de igual para igual a posição, quando precisa. Agora, esses jogadores vêm com a consciência de que ele vai ser banco, porque quem está jogando bem, porque quando você traz um jogador do mesmo nível que fica no banco, começa a criar onda. Então isso, o Hélio dos Anjos é aquele jogador da confiança dele, meu irmão, tu vai vir aqui, vai comigo aqui, precisou, tu vai estar comigo. Se tu tomar a posição do cara, beleza, caso contrário, tu vai morrer no banco comigo aqui, e torcer pro cara jogar bem. Essas posições são importantes. E vou te falar outra coisa muito importante também, Chiquinho, é bicho molhado, Ureia, é dinheiro no vestiário pros caras. É bicho molhado, ganhou, tá ali a maleta. Tem que ter o papel, tem que ter o papel. Salário um pouco reduzido, mas em dia, e bicho no vestiário, o verdadeiro bicho molhado, que Everton Senna deu 5 pau para descer o cacete Lucas. Foi madeira, 5 pontos. Ganhava 3 por mês. Dobrou. Tapioca, virou e aí, tapioca. Ricardo, e aí, Ricardo, sobre o Náutico aí, o que é que tu acha? Pergunta a Cocão aí. Eu concordo com o que o Cocão falou. Acho que o Náutico precisa mais um atacante de área assim, no nível de Chiesa, porque o Náutico precisa urgentemente. Pronto, nesse jogo agora, o Chiesa ainda é um pouco de dúvida, mas vai jogar, mesmo com o tornozelo inchado, por causa de uma pancada que ele levou no jogo passado. Eu vejo que o Náutico precisa urgentemente de um número 9, sim, de referência, que faça gols.
Um jogador também para suprir a possível carência do Eric, porque o Eric talvez não fique no Náutico, porque ele tem um contrato com o Braga, isso ainda tem que resolver entre as diretorias. Eu vejo que o Náutico precisa também, Chico, um jogador que poderia resgatar um pouquinho isso foi o Luiz Henrique, com a saída do Haldane. O Haldane, quando sai, seria o Luiz Henrique, né, nesse lado, e o Luiz Henrique não vem rendendo. Acho que o Hélio poderia trazer esse jogador, se não conseguir um segundo volante. No mais, o Náutico acho que está bem servido, também mais um zagueiro, mas tem um zagueiro também que é do Corinthians, né, Chico? Que eu me esqueci até o nome dele, é um baita de um zagueiro, mas não vem jogando. O Iago, um bom zagueiro. Bom jogador. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu liberar o prefeito de Aldeia, que a gente combinou de fazer 1 hora de programa, já estamos com 1 hora e quase 20 minutos. O prefeito de Aldeia precisa trabalhar, precisa produzir lá, tá? Deixa eu só dar um depoimento. Eu fiz um programa na ESPN e tive a honra de participar, de convidar o Sandro para participar. E durante o programa, na produção do programa, vamos pegar uma sonora com alguns amigos, um videozinho com alguns amigos para falar dele e tal. Rapaz, como o Sandro é querido entre os jogadores, né? Assim, aqui em Pernambuco, fora de Pernambuco, no Botafogo, no Santos, onde ele passou, eu tive dificuldade porque foi muito vídeo que eu recebi querendo falar e querendo abraçar o Sandro por tudo que ele fez. Então, é um cara que tem uma carreira brilhante dentro de campo, um cara que deixou um legado nas pessoas, né? O Jefferson é grato a ele, o Zé Carlos é grato a ele, o Alessandro Cambalhota gosta muito dele. Várias pessoas aqui em Recife falaram demais de bem do Sandro. Um cara que é vitorioso dentro de campo, vitorioso fora de campo, né? Tem uma família linda, linda, linda. E assim, Sandro, eu só posso dizer o seguinte: continue curtindo sua vida e continue curtindo seu netinho, porque você é um cara abençoado por Deus, viu, Sandro? Obrigado, viu, pela participação. Valeu, Júnior. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, Ricardinho. Fico feliz de participar do programa. E essa semana agora até recebi uma ligação, rapaz, fiquei muito feliz, viu? O Vitória tá lançando um livro, né, Chiquinho? Tá sabendo, né? O Vitória tá lançando um livro e o editor ligou para mim: Sandro, eu queria que você me desse uma opinião aqui, porque Davi Luiz falou mais Tava sabendo não. Davi Luiz falou mais de você do que dele no livro. Porque ele falou, rapaz, não que você ajudou muito ele lá e orientou muito ele, que ele teve você como referência. Então isso para mim foi fantástico. Antes o Martins, quando vem jogar aqui em Recife, ele fica na minha casa, não quer ir, pô, não, vou dormir na sua casa, vou para aí, pra gente bater resenha. Então, assim, isso eu fico feliz, né? Porque a do Reis, como o Chiquinho falou, sempre fui um capitão que eu procurei respeitar. Uma vez eu estava no Vitória, para encerrar, estava no Vitória aí, o jogador Sandro, tu tem moral, tu já tá quase parando, tu é o capitão, tu vai ter que bater de frente a tudo. E o que é que vocês estão querendo? Os caras vão querer dar cheque pra gente, tem cheque não. Eu digo, não, fica tranquilo. Na hora da resenha, o presidente, vocês subiram o time, vou passar o cheque para vocês para descontar tal dia. Eu digo, presidente, diga aqui que é cheque não. Os jogadores não confiam em dirigente, não, presidente. Infelizmente, muita gente vai embora, fica com medo do chefe voltar, então só sai daqui com o dinheiro. Rapaz, Chiquinho, deu um túmulo. Mas é a realidade, o jogador não gosta de cheque de dirigente. Para tu ver, Júnior, como é que são as coisas, né? No futebol, o extracampo é pesado demais. Esse cheque capim, só burra seca, já viu. Então, assim, eu fico feliz, né, de ter feito grandes amigos no futebol. Não fiz um inimigo não fiz, graças a Deus. Porque eu sempre procurei tratar todo mundo da mesma maneira, não importa se era Davi Luiz com 17 anos, se era Preto Casagrande com 32 anos, da minha idade quase. Preto hoje é um grande amigo que eu tenho no futebol, uma figuraça que conhece muito bem. Então, assim, isso para mim... Vai ser nosso convidado também, já chamei. Esse é top, muita resenha da melhor qualidade. Então, assim, o legado que eu deixei é isso, de fazer boas amizades. Isso para mim, e ser honesto com todo mundo com que eu trabalhei e até o dia de hoje. Isso para mim é o que vai ficar. Sabe por quê? Deus tudo vê, né? A Bíblia fala que nada fique oculto que não venha a ser revelado. Então, meu amigo, como é que eu posso fazer coisa errada se Deus está vendo tudo? Então é isso, a vida é isso. Valeu. Chico, fala do homem, Chico. Falar de Sandro é falar de gratidão, né, cara? Sandro é amigo, é irmão, assim, eu sou muito grato a Deus por ter tido esse cara no início da minha carreira, assim, não só ele, como todo aquele elenco do esporte, assim, os caras me abraçaram de uma forma, e Sandro, eu já tinha referência, eu ia ver jogo, pô, eu via Sandro já era Sandro, e sempre foi um cara muito generoso, sabe, em todos os aspectos, sempre me aconselhava, ele falava pra mim, Ureia, o primeiro dinheiro que tu comprar, não compra carro não, compra a casa da tua mãe, e até hoje é um cara que eu for fazer alguma coisa, eu ligo para ele para me aconselhar.
Quando eu fui para a Globo, eu avisei a ele. Quando eu vim para a prefeitura, eu avisei a ele. Assim como o Ricardo Rocha Pai, um cara que para mim é espelho. É um cara que... esse carinho que todos os jogadores têm por ele não é à toa. Porque é uma coisa que a gente carrega na vida, Júnior. E eu sempre falo... por onde a gente passar, a gente vai passar com o nosso nome. E a gente tem que preservar ele. E Sandro fez isso muito bem e sei que vai fazer. A coisa que a gente mais tem que se preocupar é com o nosso nome. O que os nossos pais deixaram pra gente, né? A gente sempre foi muito atento a isso, né? Sandro sempre foi um cara muito família, com os pais dele, com a mãe dele, que Deus o tenha, assim, a gente sabe como é que ele tratava, como ele foi. A prioridade de vida dele era os pais dele e a família. E isso aí a gente carrega de uma forma muito... Eu sou um pouco mais novo que ele, mas assim... É um cara que eu amo, ele, a família dele, agradeço a ele pela amizade. Onde eu tô, eu ligo para ele para me aconselhar e vai ser assim para sempre. E agradecer a ele infinitamente pela amizade, pelo carinho, pelo respeito. Ele sabe que é recíproco. E é um cara que o futebol precisava muito que ele tivesse trabalhando, porque a gente precisa de pessoas dessas no mundo nosso. O que você falou aí, obrigado aí pela participação. Nada, Leo. O que você falou é que eu penso de você a mesma coisa. Coração desse aí, né? Nada, aprendi com você, muito aprendi com você, muito. Tu é um monstro, Leo, tu é um monstro. Então, feliz demais pelas suas palavras. Isso aí serve pra você também. Eu queria ver uma zaga com o Sandro e Ricardo Rocha. O que tu acha? Era boa ou não? Poxa, tem qualidade melhor. No Brasil não tem não, Júnior. Vou ser bem sério, no Brasil não tem. E eu te falo mais, se esses caras jogassem até hoje, eram jogadores de milhão. Não vem com um negócio de 100 mil, né? Era de milhões pra cima. A qualidade desses atletas Ricardinho na sobra, fazia 3 zagueiros, né, Copos? Fazia 3 zagueiros. Rapaz, se bobear, Chiquinho, eu vou te ser bem sério, marcava pros dois. Deixa eu ver. Eu tava feliz. Agora a discussão é eu e Ricardo Rocha, quem tem a maior caneta. Né? Valeu, Sandro. Sandro, primeiramente, obrigado por tudo, velho. Você é um cara do bem. Briga, a maior caneta é ser briga. Com certeza, que você continue fazendo suas ações sociais, Sandro. Eu venho acompanhando bastante, parabéns mesmo. Você fez uma reforma linda, Sandro, linda mesmo, numa casa. Olha, que casa ficou, que do irmão dele, que você vem fazendo. Do irmão dele. Então, rapaz, ficou impressionante, viu? Ficou nos trinques. Que coisinha linda. Minha maior alegria. Eu chamo o homem. Rapaz, quase que eu falo. Sandro, vende a casa porque ficou linda. Mas assim, o trabalho social que o Sandro vem fazendo aí, distribuindo cesta, ele, a família dele, a gente sabe do engajamento que o Sandro vem fazendo. Que Papai do Céu abençoe você cada dia mais, meu amigo. Amém. Você é um Obrigado. cara abençoado. Valeu, obrigado. Deus abençoe vocês aí. Muita saúde, muita paz. E dá para dividir, né? Não levar nada, fica tudo aí. Então, o importante é isso, ajudar quem precisa. Eu tenho um prazer. Eu estou fazendo algumas coisas aqui em aldeia, mas eu falei para o pedreiro hoje, eu digo, rapaz, eu estou aqui, mas minha maior alegria ficou para trás, foi a casa do meu irmão, que a gente conseguiu dar aquela arrumada lá. E eu me emociono muito, gosto muito de fazer isso, porque o cara com 60 anos, ele vai ter mais o que para fazer? Não vai ter muita coisa. Então, a gente tem que ir lá e botar para dentro e dar conforto no final de vida dos caras aí. E eu prometi isso à minha mãe e a meu pai no dia do caixão dela, olha, se preocupe não, seus filhos vão ser bem cuidados. Beijo, obrigado, Chico, valeu. Essa promessa é pra sempre. Valeu, Cocos, valeu, tu é gigante. Valeu, Júnior, obrigado. Valeu, minha fera. Valeu, Sandro. O nosso Planeta Bola fica por aqui, viu? A gente volta numa próxima oportunidade, falando do futebol pernambucano com outro ídolo, como foi o Sandro conosco hoje. Valeu, galera, um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau. Show! Valeu. Valeu!